Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A missionária Inês está com problema na internet, não pôde fazer a live, vamos fazer outro dia juntos, tá? Por isso estou aqui, meus irmãos, para continuar essa série de Salmos explanados. Temos estudado e aprendido muito. Você que está com a sua Bíblia aberta, abra no Salmo 53, a oração do pecador regenerado. Amém? A oração do pecador regenerado ao mestre de música, de acordo com a melodia solene de Mahalat, tá? O pequeno poema, sacro de Davi. 53, Salmo 53, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos deste salmo venham sobre a sua vida, tá bom? Enquanto você medita na palavra de Deus comigo, tá bom? Imagina o tolo, olha só, no seu coração, no seu íntimo. Como é que ele imagina? Tá lá, ó, Deus não existe. A Bíblia chama de tolo, de nécio, de ignorante. Porque se você for analisar a palavra ateu, o prefixo grego a significa não, e theos, Deus. Portanto, ateu significa sem Deus. Ateu não quer dizer que Deus não existe. Ateu quer dizer que a pessoa não tem Deus. Aí alguns dizem, mas eu sou agnóstico. A é não, gnose é conhecimento. Agnóstico significa eu sou ignorante. Eu não tenho conhecimento de Deus. Porque até na palavra ateu, a palavra tel significa Deus. Ateu está na Bíblia, sem Deus. Entendeu? Então é tremendo isso aí, pessoal. Olha só. O tolo diz, Deus não existe, né? O tolo diz, Deus não existe. A sabedoria está em confiar em Deus e dizer, Deus existe. Hebreus 11:6, diz que a fé é crer que Deus existe e que Ele recompensa aquele que o busca. Fé é crer que Deus existe e que recompensa aquele que o busca, né? Então isso é uma coisa maravilhosa, pessoal. Você que está aqui, saiba que uma pessoa, quando ela diz Deus não existe, a própria Bíblia está chamando ela de ignorante. A própria palavra, né? Diz aqui, ó, o tolo imagina em seu íntimo, Deus não existe, né? Só um pouquinho. Diz assim, olha só, Deus não existe. Corrompe-se e pratica a iniquidade. Já não há quem faça o bem. Olha só, quando a pessoa diz que Deus não existe, uma sociedade que diz que Deus não existe, ela começa a se corromper. Assim que uma sociedade nega a existência de Deus, aí nega a existência do pecado, começa a pisar sobre as leis, e o homem perde o freio, pessoal. Aí vai pecar mesmo. Aí ele vai se entregar. É ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Quando a pessoa, ela nega a existência de Deus. Quando a pessoa está querendo viver uma vida de rebeldia, olha o que diz aqui. Ele é nécio. Ele corrompe. Ele se destrói. E ele começa a praticar iniquidade. Já não há quem faça o bem. Então, numa sociedade que não valoriza Deus, que não considera Deus, que não honra Deus, é uma sociedade que não faz o bem. Porque o bem ele é incentivado por Deus. Você lembra quando você não conhecia Deus? Como você era uma pessoa que amava o pecado? Desprezava as pessoas, né? Nós vivíamos num pêndulo, né? Desprezando aquelas que eram menor que nós, que a gente achava que era menor, e invejando aquelas que a gente achava que era melhor que nós.
os menores que nós, os melhores que nós. E aí, você vê, queridos e amados irmãos, que a palavra de Deus está aqui clara, né? Está aqui clara que eles vão se corrompendo. E eles vão praticando iniquidade, já não há quem faça o bem. Então, a pessoa se torna arrogante, sem o temor de Deus, ela só planeja coisas malignas. Você vê que é a destruição da sociedade. Vai tirando Deus uma sociedade, ela vai se tornando cada vez mais sem freio, cada vez mais cruel, cada vez mais egoísta, orgulhosa. É a destruição da sociedade. Quanto mais ateus há no governo, na política, em todos os ramos, mais sem amor. Porque o que dá o freio para o homem na maldade é a palavra de Deus que mostra o que é pecado. Não havendo pecado, meu irmão, não havendo freio, o que vai acontecer? É as pessoas vivendo dissolutamente. Então, quando a sociedade ela tira Deus das programações, tira a Bíblia, é o que vai acontecer, meus irmãos. O que vai acontecer é ladeira abaixo. É o ser humano vivendo para a sua própria destruição. Meu Deus, tirou a palavra de Deus, o que sobra é pecado, pecado, vaidade, vaidade. O homem caído, ele é mais vaidoso que tudo. Porque é a palavra de Deus que vai nos dar o norte, né? Através da palavra de Deus, nós vamos ser concitados ao arrependimento, ao abandono do pecado. Você vê que esse evangelho light aí, esse evangelho mundano, gera um povo que não larga as músicas do mundo, não larga os filmes do mundo, pornografia, não larga a mentira, não larga inimizade, mágoa, um monte de crente que acha normal. Crente, pessoal, que posta a música do mundo. Crente que posta esportes violentos. Eles são evangélicos, sou evangélico. Ele é evangélico, mas ele é igualzinho o seu vizinho ímpio. Quando chegar lá vai ter uma grande surpresa, pessoal. Quando o Senhor disser, eu não te conheço. Vai ser uma grande surpresa. Muitos que estão pensando que é de qualquer maneira, né? Muitos que estão pensando que é de qualquer maneira. É o que nós vamos vendo, que até mesmo o dito evangelho da porta larga libera tudo, pessoal. A pessoa dá dinheiro lá, os pastores liberam tudo. Já não existe pecado. Já não se prega contra o pecado. É um outro Deus, né? Um Deus que não quer santificação. Não, a Bíblia diz sem a paz com todos. A santificação ninguém verá o Senhor. Olha o que está aqui. Do céu observa Deus os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há quem entenda, se há alguém que busca a Deus. Como aconteceu no tempo de Noé. O mundo estava todo perdido, pessoal. Deus olhou e viu a família de Noé. Aqui, Deus observa do céu. E o que ele vê é dentro e fora das igrejas. Corrupção, engano, mundanismo, carnalidade, destemor. Porque a Bíblia diz que os mornos são pior do que os mundanos. Porque o morno, ele passa aquela ideia. Sou evangélico. Aí a pessoa pensa, se ser evangélico é isso aí, eu não vou querer ser cristão nunca. É um sal sem sabor, pisado pelos homens, desprezado. Aquele crente furreco, né? Que não tem autoridade sobre os demônios, pessoal. Não tem. Olha o que diz aqui. Todos se extraviaram, né? Semelhantemente se corromperam. Não existe alguém que pratique o bem. Não existe nem mesmo uma só pessoa. Você viu como é que estava o mundo? Precisou Jesus vir, morrer na cruz, porque não havia um justo sequer. Agora Deus está nos justificando pelo sangue, nos santificando pelo Espírito. E a palavra genuína não abaixa o padrão, não. Há pastores aí que pecado não é mais pecado, está tudo liberado. Mas o evangelho genuíno continua sendo o mesmo.
O evangelho continua dizendo que pecado é pecado e o salário do pecado é a morte e que naquele dia Deus dirá: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Ah, porque Deus é amor. E Ele é mesmo. Mas se nós estivermos com as vestes sujas, Deus não participa do pecado. O que foi que Deus disse para Josué? Limpa as tuas vestes. Lá, vocês perderam a batalha porque vocês estão em pecado, estão com brecha. Vocês não vão poder resistir diante do inimigo. E com essas brechas aí eu não serei com vocês. Então esses deuses falsos aí, evangélicos, existem muitos deuses, muitos evangelhos. Um Deus permissivo, um Deus misturado com mundanismo. Igreja misturada com festa julina, com música do mundo. Igreja misturada com adultério, com prostituição, fornicação, mentira, né? Esse evangelho aí não vale um centavo furado. Melhor a pessoa usufruir o pecado aqui porque vai para o inferno mesmo, né? Em vez de se divertir no pecado e dizer: eu sou evangélico, não, eu sou satanista. Tem muito crente, pessoal, que devia dizer assim: eu sou satanista, eu não sou crente, não. Porque a pessoa declara guerra a Satanás, né? E depois vai comer na mão dele, né? Declara guerra ao inimigo, se batiza nas águas, depois não se arrepende, não se converte. Meu Deus, é um monte de crente que é igualzinho o vizinho ímpio, só que ele é evangélico, né? Olha só, será que esses malfeitores não aprendem nunca? Olha a pergunta, pessoal. Eles devoram o meu povo como quem come pão e não respeitam a Deus. Contudo, serão atingidos por um pavor horrível. Olha o efeito, está vendo? Contudo, serão atingidos por um pavor horrível. Porém, não existirá de fato motivo algum para temer, porquanto o Eterno espalhará os ossos dos que sitiaram Jerusalém. Ele os humilhará, os tornará objeto de desprezo. Então, Deus conhece aquele que é dele. Deus conhece a sua cidade para proteger. Deus conhece o seu povo, né? Tá aqui, ó. Então, o amor e o perdão divino é para quem se arrepende, para quem teme o Senhor, né? O que rejeitam a Deus serão rejeitados. Não adianta dizer que eu creio na palavra, se eu estou rejeitando o que lá diz. Eu creio em Jesus, mas eu rejeito o que ele diz, né? Então, não há alternativa para esses que não querem viver em arrependimento, em temor humilde, né? Então, nós vemos aqui, queridos e amados irmãos, você que está ouvindo essa palavra, muito importante que o Senhor salve o seu povo dos ímpios. Você que está orando pelo Brasil, você que está orando pela tua família, se eles não se converterem, você será poupado. Salvação individual, né? É individual. Salvação individual, né? Quero orar por vocês para que essa palavra possa produzir efeito em sua vida. Eu creio nisso, entendeu? Ele diz, né? Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Então, devemos, em vez de ter dúvida, ter certeza. Certeza. A palavra de Deus mostra. Se de Sião viesse a salvação, e veio Jesus Cristo. Isso aqui foi cumprido. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se rejubilará. Então, estou falando de alegria para o seu povo. Para aquele que teme a Deus é alegria. Para aquele que se arrepende é alegria. Agora, para esse evangelho anátema, esse evangelho que não prega contra o pecado, o mundanismo e a carnalidade, esse evangelho que gera uma safra de mornos, uma safra de crente misturado com shows do mundo, com música do mundo, com esportes violentos, com fornicação, prostituição, mentira, roubo. Um evangelho sem renúncia, sem cruz, pessoal. Um evangelho totalmente contaminado, totalmente aberto, cheio de brechas. Meu Deus, não sabe discernir a mão direita e esquerda. Dá dó de ver o estado de muitos crentes, pessoal. A situação é lastimável. A Bíblia diz que antes da vinda do Senhor Jesus haveria uma apostasia, né? Quase generalizada. E eles buscam mestres segundo as suas concupiscências. Eles buscam mestres que apoiem o seu erro e dizem: não, você está dando 10% aqui, está tudo bem. Você
Você está colocando o teu dinheiro aqui, você está absolvido. Você está absolvido. Você está dando teu dinheiro. E aí, ficam pisando em ovos, não pregam contra o pecado. E aí é um povo que, sabe, envergonha o nome de Deus. Blasfema o nome de Deus. Um povo totalmente desqualificado. Um povo que vai ser vomitado, pessoal. A Bíblia diz que pouco se acerta com a porta estreita, né? E o que nós vemos, sem dúvida, é triste de se ver, é que esse povo parece que gosta de ser enganado, pessoal. Eles gostam, quanto mais falso profeta for a pessoa, melhor. Quanto mais o pastor for safado, mentiroso, mais é respeitado. E quanto mais você prega a verdade, mais você é desprezado. Mas não importa agradar os homens. Como diz o Salmo 53, Deus vai poupar aquele que é dele. Deus vai promover, Deus vai honrar. Mas quanto aos outros, olha aí, pessoal, dentro e fora da igreja. Eu fico vendo o estado, pessoal, do que o dito evangelho está produzindo. Meu Deus do céu. Se a luz que está em nós é trevas, condensa são as trevas, né? Que coisa mais triste de ver uma safra de mornos, pessoal. Mas eu creio que Deus está levantando um povo da sua mais alta confiança, né? Deus está levantando um povo que vai realmente se arrepender de verdade. O dom do arrependimento, como disse a Zilda, né, Adriana? O dom do arrependimento, eu creio nisso. Eu creio num povo que vai subir na primeira ressurreição. Deus abençoe, que as bênçãos desse salmo, as bênçãos dessa palavra venham sobre sua vida e sua família. Muito, 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 muito. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até meia-noite na live da vigília, em nome de Jesus.